em termos de teoria filosófica. Basicamente, são cinco ramos de filosofia que ela foca, que são os cinco ramos essenciais de qualquer escola filosófica, que é a metafísica, o estudo da existência de forma geral, ou seja, quais são as verdades absolutas que a gente pode usar como ponto de partida para começar a pesquisa filosófica. Toda pesquisa filosófica tem que começar em algum ponto. Você tem o Descartes, por exemplo, que tenta começar com o penso, logo existo, porque você tem o Kant, que começa com a diferença entre o que a gente percebe e o que realmente é. Ou seja, todo o campo de pesquisa filosófica, como ele é majoritariamente dedutivo, majoritariamente uma questão de construir abstrações em cima de abstrações, você precisa ter um ponto de partida extremamente sólido. E é isso que é a metafísica. E a metafísica da Rand, ela começa com 3 pontos que são muito, muito sólidos. Que é o quê? A existência existe, é o primeiro axioma dela, a ideia de que existe alguma coisa existe, sabe? Não importa o que você diga sobre a existência, você tem sempre que partir do ponto inicial de que algo existe, que não a minha consciência. Porque você tem muito, principalmente na filosofia pós-moderna, a ideia de que é a nossa mente que cria a realidade na qual a gente vive, e a Rand mostra muito bem como isso é uma ideia que se auto-refuta, porque se você cria a sua própria realidade, você não deveria ter problemas, porque, em teoria, não deveria existir nada que te cause sofrimento, a não ser que você mesmo queira sofrer. O segundo axioma dela é a ideia de que a consciência não é a faculdade de criar a realidade, mas a faculdade de perceber a realidade. E que isso se dá de forma ativa. A grande crítica da maioria dos filósofos à ideia de conhecimento objetivo, principalmente nos pós-modernos, que é o que a gente vê muito hoje em faculdade de filosofia, acho que o Felipe pode até confirmar isso aí, é a ideia de que conhecimento não é perfeito. Ou seja, quando eu estou enxergando, eu estou, na verdade, reagindo a partículas de luz e a ondas de luz que meus olhos percebem e o meu sistema nervoso processa automaticamente. E a partir do Hume e do Kant, você tem uma ideia muito grande de que, como o conhecimento não é perfeito, tudo é subjetivo. Ou seja, como é que você vai falar sobre algo na sua frente que é vermelho, se o vermelho é só uma forma imperfeita de perceber aquele objeto na sua frente? A Rand percebe a mesma coisa que esses filósofos, que os filósofos modernos, que é o que há uma diferença entre a realidade como um todo e aquilo que a gente percebe, só que ela não toma isso como uma justificativa para recusar, para rejeitar o conhecimento em geral. É justamente por causa do fato de que o conhecimento não é automático que a gente precisa estudar métodos de adquirir o conhecimento e métodos de testar o conhecimento que a gente adquire. E a terceira coisa, o terceiro axioma dela, também é muito simples, é o axioma da identidade, a ideia de que tudo que existe tem uma natureza específica. A ideia que o Aristóteles começa a formular mais de 2000 anos atrás, que é o que não importa o quanto você evolua no conhecimento que você produz, se um conhecimento anterior estava certo, essa evolução nunca pode ser contraditória. E que é algo que a gente vê muito na academia, a rejeição dessa ideia é algo que a gente vê muito na academia hoje em dia. Quem que são as principais filósofos que as pessoas citam em termos de metodologia e teoria do conhecimento e teoria científica? Geralmente é o Karl Popper, é o Kuhn, o Lakatos, o que o nego chama de pós-positivistas, os positivistas modernos, que é a ideia de que a ciência é um esforço coletivo para transformar verdades anteriores em verdades mais avançadas. A Rand rejeita essa ideia. Você não tem sentido em formular, em ter toda uma academia que vai focar em descobrir uma verdade, se daqui a 10 anos isso vai ser falso. Você pode simplesmente ir para uma igreja ou inventar qualquer coisa que venha à sua cabeça
já que o conhecimento vai ser contradito inevitavelmente no futuro. A ideia da Rand é que o avanço em termos de conhecimento não é um avanço de contradizer o que veio antes. É de analisar para ver que parte do que veio antes estava certo e construir em cima dessa parte. E é isso que eu acho que é o approach, a diferença essencial do approach objetivista para a ciência. Mas estou falando muito de ciência, vamos passar um pouco mais para frente para a gente chegar na política. Quais são as principais